Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Oscar Frank, consultor econômico da RJ Investimentos, e esses são os destaques econômicos da semana. No cenário internacional, nós observamos uma queda da aversão ao risco por conta da postura do presidente americano Donald Trump, que num primeiro momento optou pela não adoção de medidas protecionistas com relação ao comércio exterior, muito embora tenha sinalizado o aumento das alíquotas de importação para os produtos do México, do Canadá e também da China a partir de 1º de fevereiro. No entanto, nós observamos diversas reiteradas manifestações do presidente Trump sinalizando conversas positivas, produtivas com o presidente da China, Xi Jinping, o que aumenta a possibilidade de se chegar a um acordo entre esses dois gigantes que acabe assim por evitar uma guerra comercial entre os países. Além disso, Trump também tem manifestado o seu desejo de pôr um fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Diversas vezes tem sinalizado e ameaçado a própria Rússia com sanções e outros tipos de medidas caso não se tenha um encaminhamento com relação ao encerramento desse conflito. Entendo até que essa questão dos Estados Unidos de buscar incentivar os combustíveis fósseis também gera como efeito, como sequela, como consequência o fato de que com a queda do preço do barril de petróleo isso também acaba gerando um efeito negativo para a Rússia. Inclusive o próprio Kremlin, ao responder esse tipo de questão, sinalizou que está pronto para discutir então a guerra com os próprios Estados Unidos. Então todos esses motivos provocaram uma queda da aversão ao risco e favoreceram as moedas de países emergentes, como o caso do real. Continuando no cenário internacional, outro destaque foi a prévia do PMI relativo ao mês de janeiro de 2025 para a zona do euro, que acabou surpreendendo as expectativas de mercado. Foi o maior ritmo de crescimento desde agosto do ano passado. Nós temos aí um dado que acabou crescendo por conta da atividade manufatureira, da indústria, enquanto os serviços apresentaram uma queda, apresentaram uma retração. Então, esse indicador, que é bastante importante para podermos avaliar, julgar as condições relativas ao nível de atividade no bloco, sinaliza a continuidade da queda de juros no bloco, muito embora afaste a possibilidade de se discutir algo em torno de um aprofundamento desse ritmo de corte, uma queda mais acelerada dos juros na zona do euro. Aqui no Brasil, o principal destaque, claro, foi a prévia da inflação de janeiro, o IPCA 15, que acabou desacelerando de maneira considerável em relação à leitura anterior, de 0,31% para 0,11%. Muito por conta do bônus de Itaipu, que provocou aí um tombo, uma deflação significativa dos preços da energia elétrica. No entanto, o indicador acabou vindo acima das expectativas, o mercado esperava uma deflação de 0,02%. Além disso, os chamados aspectos qualitativos, que são os núcleos de inflação, ou seja, aqueles recortes que excluem componentes tipicamente voláteis, como alimentos e energia, e são mais aderentes aos ciclos da produção e do emprego, mostraram uma nova deterioração, uma nova aceleração. Isso, inclusive, fez com que algumas casas de pesquisa, alguns bancos, revisassem as projeções de inflação para cima no ano de 2025. Então, isso reforça uma postura ainda mais cautelosa por parte do Comitê de Política Monetária do Copom na reunião que vai decidir a taxa básica de juros nessa semana que está se iniciando. Vejo vocês na próxima, um abraço e até mais.